Olá pessoal, bem-vindos ao Maior Idade Podcast, nosso bate-papo semanal sobre envelhecimento e longevidade. Eu sou o Ricardo, sou produtor desse podcast e apresento ele junto com o Beto, que é diretor da Clínica Maior Idade, especialista em gerontologia e longevidade. Olá pessoal, bem-vindos de novo. Tudo bem, Beto? Tudo bem, e você, Ricardo? Tudo bom. Nosso podcast hoje é um tema, eu acho bem legal, as dores no envelhecimento. É o tema principal do podcast. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse mito do envelhecimento é sinônimo de dor, né? Existe uma crença, né? Não é nem um mito, mas é uma crença, que a gente vai ficando velho e vai sentindo dores. Eu acho que deve ter um fundo de verdade, mas não é... Não... Deve ter um fundo de verdade, mas... Mas eu acho que também tem uma parte que é uma crença realmente, né? Uma crença limitante, inclusive, né? Porque a gente tem dores, né, durante esse nosso processo de envelhecimento. Você tinha me falado uma coisa outro dia que eu coloquei no nosso tema, que é o movimento como ferramenta de cura. E como a saúde mental também reflete na nossa saúde física. Eu acho que são alguns temas que a gente pode discorrer sobre isso, né? Como sempre, eu dou uma pesquisada, o que as pessoas normalmente estão pesquisando, né? Mas é uma coisa bem generalista que as pessoas acabam pesquisando, que é por que o corpo dói na velhice, por que os idosos sentem tanta dor, como aliviar as dores do corpo, como evitar as dores na velhice e remédios para dores nas costas, remédio para dores. Então eles acabam buscando bem... coisas específicas e coisas gerais, mas tentando encontrar um caminho, né, para solucionar essa dor. Então, acho que até por conta dessas buscas que você está falando, eu acho que a gente tem que começar até falando que, apesar de você ter dito que é um mito, é muito comum as pessoas sentirem dores na medida que elas envelhecem. E também, quando você falou desse tema, né, do movimento, é muito importante, e inclusive isso a gente fala sempre aqui na clínica. Os nossos programas de tratamento têm esse viés aqui na clínica de usar o movimento como uma ferramenta de tratamento. E os programas que nós temos de treinamento e tratamento, eles são voltados exatamente para tentar atender essas demandas que as pessoas trazem. E uma das maiores demandas que as pessoas que envelhecem trazem é, de fato, a dor. Ou seja, a maior parte das pessoas que nos procuram num primeiro momento, nos procuram por conta de alguma dor. Entendi, elas chegam com uma coisa específica que é a dor, né? Isso, então nesse sentido, quando a gente fala do mito, de fato a gente poderia dizer que é um mito, que velhice é sinônimo de dor, mas da forma como as pessoas envelhecem, ou da forma como nós ainda pensamos no envelhecimento, ele de fato vai trazer em algum momento dores. E quando a gente está falando do movimento, é importante a gente pensar que o nosso corpo... ou a saúde do nosso corpo é movimento dependente. Então, talvez o que a gente tem que frisar em primeiro lugar é que é muito importante as pessoas pensarem que o movimento ele é terapêutico e ele é profilático também. Então, quanto mais movimento eu tenho, quanto mais movimento eu faço, melhor eu estarei cuidando do meu corpo. Existe aquela coisa, bom que você falou disso, existe aquela coisa normal, né, que as pessoas, sei lá, estão fazendo algum tipo de exercício e tem aquela dor do próprio exercício, né, de muscular, né, e acabam largando o exercício para descansar o corpo, né. Essa tua observação ela é legal no seguinte sentido. A maior parte das pessoas que nos procuram, a maior parte das pessoas que nós tratamos, elas têm um histórico muito pequeno da prática do exercício, ou algumas que tiveram faz muito tempo que fizeram exercício físico, que fizeram alguma atividade. E quando elas nos procuram e quando a gente começa a
a tratá-las dentro dos programas, eventualmente acontecem as dores musculares, né, que são chamadas dores musculares de início tardio, que são aquelas dores musculares que acontecem de 24 até 48 horas após o exercício, e elas tendem a assumir, né, a desaparecer com o movimento. Mas, eventualmente, até por conta do grau de debilidade das pessoas, essa dor pode ser incapacitante. A pessoa pode não conseguir, por exemplo, subir uma escada, pode não conseguir sentar no vaso sanitário, pode não conseguir sentar numa cadeira, tem dor ao movimentar-se. Eventualmente pode acontecer. Para o nosso paciente isso é muito eventual, porque a gente tem muito cuidado para que isso não ocorra. Mas as pessoas que normalmente se exercitam, que fazem uma atividade, elas fazem aqueles, meu Deus do céu, essa dor nunca mais eu quero sentir. Porque, de fato, quando você tem uma dor que é incapacitante, você não quer tê-la novamente. E essa questão é bem importante, eu acho, que daí a pessoa, você está falando do movimento como ferramenta, então a pessoa não pode deixar de, tem que manter o exercício, né? Se não for uma coisa absurdamente incapacitante, como você está falando, ela tem que manter, né? Acho que mantendo... De novo, vamos começar. Então, você tem uma dor. Normalmente, quando você tem a dor, é porque você fez uma sobrecarga excessiva para aquele músculo, para aquela articulação. Tá certo? Então, a gente... Para explicar isso, o mecanismo que causa essa dor normalmente está associado à ruptura de miofibrilas, né, que são as estruturas contráteis do músculo. Então, o músculo é formado por fibras e as fibras são formadas por miofibrilas. E essas miofibrilas são proteínas contráteis, são filamentos de proteínas, fios de proteínas. Se a gente fosse pensar, imagina que são diversos fiozinhos que são o que formam o músculo, só que eles são elásticos. E na medida que você se exercita, existe a possibilidade dessas miofibrilas, desses miofilamentos, romperem. Esse rompimento é o que normalmente pode ocasionar o que a gente chama de dor muscular início tardio. Por quê? Você tem um rompimento dessas miofibrilas, elas vão passar por um processo. A partir desse rompimento, a gente precisa refazer essas estruturas. Então, o músculo vai passar por um processo de reconstrução. As proteínas vão ser, né, sintetizadas, esses miofilamentos, para novamente estruturar o músculo. E esse processo, né, de desestruturação, de rompimento dessas miofibrilas, não das fibras musculares. Então, não é uma lesão, é uma microlesão que causa um quadro inflamatório e que causa essa dor. Tá certo? Então, ela está muito associada a alguns tipos de contração. Quando a gente faz um movimento, normalmente eu tenho um movimento que é concêntrico. Ou seja, se eu contraio o meu bíceps, fazendo esse movimento, puxando minha mão na direção do ombro, eu estou fazendo uma contração concêntrica. Então, o músculo está diminuindo. Quando eu afasto, ele está fazendo uma contração excêntrica, o músculo está se distendendo. Então, muita da contração está associada à contração excêntrica, quando eu estou distendendo o músculo e realizando tensão. Então, o músculo está estendendo e eu vou rompendo essas miofibrilas, tendo essas micro-rupturas, e isso vai me causar dor muscular início tardio. A gente está falando bem en passant para poder tentar explicar o que acontece. Obviamente, o músculo vai precisar se reestruturar, e nesse processo de reestruturação, o músculo vai ficar mais forte. Então, quando você escuta, muitas vezes, você lê naquela camiseta, vendo no pain, no gain, sem dor e sem ganho, faz muito relação a isso. Mas nem todo treinamento vai causar esse tipo de dor. E quando a gente está passando por um processo de adaptação, sobretudo para aquelas pessoas que são muito fracas, muito frágeis, a gente procura não causar esse tipo de estresse muscular exatamente para que a pessoa não se sinta desmotivada em fazer o exercício. Legal. Agora, se eventualmente isso acontecer, o que vai curar essa dor? Então, tem gente que fica em casa, que toma relaxante muscular, que fica deitada, que não quer mais fazer. Não, nada disso. Ela vai vir para a atividade e a gente vai ter estratégias, seja de relaxamento muscular, seja de alongamento, o próprio movimento, que vai ajudar na reestruturação e na regeneração dessas fibras. O próprio movimento vai ajudar também. Mas é importante saber que o que a gente faz, o que a gente procura fazer, que é na adaptação, ou mesmo depois que a pessoa está adaptada, quando ela já está há bastante tempo conosco, a gente procura fazer com que isso não aconteça pelo próprio desconforto. E até por quê?
para a pessoa idosa, muitas vezes, esse desconforto é um desconforto que gera diminuição da funcionalidade. Então, vamos pensar num jovem que passou por uma dor muscular de início tardio e está com dificuldade de andar um pouquinho, subir ou descer uma escada, mas ele tem uma reserva de movimento, ele tem uma capacidade até funcional mais alta e que facilita executar. Para uma pessoa mais velha, uma dificuldade de levantar do vaso, uma dificuldade de levantar da cama, pode ocasionar uma queda, pode ocasionar um desconforto até na sensação de bem-estar dela, e a não compreensão desse estado pode fazê-la querer não fazer mais o exercício. Por outro lado, até pegando, né, o gancho dessa situação, a maior parte das dores que as pessoas trazem, a maior parte das dores que acontecem na medida que a gente envelhece, elas são dores que estão associadas ao sistema músculo, esquelético, né, e ao sistema articular. Então é importante eu compreender como essas dores se articulam e por que é tão comum a dor no idoso na medida que eu reduzo o movimento, na medida que eu reduzo as minhas atividades cotidianas quando eu vou envelhecendo. Eu acho que essa relação, e a gente pode falar disso, né? Eu acredito que você vai entrar nesse tema. A dor, ela é o sinônimo, né? Aquela frase da crença inicial é muito mais o sedentarismo e a inatividade que causa essas dores crônicas que o fato de você estar envelhecendo, né? Eu acho que, lógico, que o envelhecimento deve ter um desgaste natural de articulação, né? Mas ela não é sinônimo de dor, né? O que você pode falar de coisas, de dores mais comuns, assim, que a gente pode desenvolver? Eu imagino que as pessoas... Inclusive, isso pode ser uma pergunta interessante. As pessoas, dores posturais são bem comuns, né? Pessoas que passam muito tempo deitada, muito tempo assistindo TV, com a perna estendida. Eu acho que isso pode gerar também um efeito de dor em cascata. Se a gente for pensar, né, como que acontece esse processo, então a gente tem que imaginar que na medida que nós envelhecemos, basicamente nós temos dois tipos de fibras musculares, fibras de contração rápida e fibras de contração lenta. Então, quando eu penso em fibras de contração rápida, são as fibras que estão mais associadas à geração de força e de potência muscular. Quando eu penso em fibras de contração lenta, são as fibras que me dão capacidade para fazer atividades repetitivas por mais tempo. E daí até o entendimento do que é uma atividade aeróbia e o que é uma atividade anaeróbia. Então, quando eu faço uma atividade aeróbia, como caminhar, como nadar, como andar de bicicleta, num ritmo moderado a lento e de um período maior de tempo, eu estou utilizando com maior intensidade as fibras de contração lenta. Tá certo? E quando eu estou fazendo atividades nas quais eu preciso exercer força, nas quais eu preciso exercer velocidade, potência, eu estou necessariamente utilizando mais fibras de contração rápida. Então, o que acontece na medida que a gente envelhece? Ocorre um processo de denervação, ou seja, a gente vai perdendo, porque as fibras, todas as fibras que nós temos, todas as fibras que fazem movimento, elas são inervadas. Tem um neurônio motor lá que chega nessas fibras e que faz com que a gente consiga movimentar. Como o nosso corpo é movimento dependente, como existe uma lei da fisiologia que se chama lei do desuso, na medida que a gente deixa de utilizar determinados segmentos, determinados músculos do corpo, ocorre um processo de denervação. Existe um processo de denervação natural, ou seja, eu perco uma inervação naturalmente, vou diminuindo a minha capacidade de contrair aquela musculatura e de ter um controle sobre ela. E por outro lado, o que acontece? Na medida que eu perco essa condição pelo desuso, por ser sedentário, por fazer menos atividade, eu tenho menor controle. E as fibras que a gente mais perde são as fibras de contração rápida. Então, o que acontece na medida que eu perco fibras de contração rápida? Obviamente, na medida que eu perco fibras de contração rápida, eu diminuo a minha capacidade de força.
E hoje existe um consenso de que a força é uma capacidade fundamental para aquelas pessoas que estão envelhecendo. Por quê? Imagine o seguinte, para qualquer movimento que eu vá fazer, qualquer movimento que eu precise, por exemplo, para levantar de uma cadeira, para subir uma escada, ou mesmo para caminhar, eu preciso de força. Para deslocar o meu corpo, para colocar os músculos em movimento. Na medida que eu envelheço, se eu perco força, o que acontece? Eu vou ter que colocar cada vez mais os músculos que eu tenho disponíveis para agir, tá certo? E eu vou ter um desgaste maior, por quê? Porque se eu estou perdendo força e eu tenho que usar cada vez mais a força menor que eu tenho para usar, eu tenho um desgaste maior. Daí sobrecarrega a articulação. Daí eu vou ter uma sobrecarga sobre as articulações, sobre os ligamentos, sobre os tendões. Por que sobre os ligamentos e sobre os tendões? Porque ligamentos, né, tendões, o que fazem? Tendões conectam músculos a ossos. E ligamentos conectam os ossos para dar estabilidade para a articulação. E nos ossos eu tenho a cartilagem articular. Na medida em que eu tenho menos força, eu vou sobrecarregando essas estruturas, fazendo com que essas estruturas recebam estresse mecânico. E quando a gente fala de estresse mecânico, é muito importante a gente lembrar que estresse mecânico são movimentos de puxar, de torcer, de empurrar, de ter que amortecer o meu peso. Isso é estresse mecânico. Ou mesmo quando eu estou sentado numa posição durante muito tempo sem a devida profilaxia da postura, sem a devida a correção postural, eu vou estar gerando estresse naquelas articulações. Então, quando o corpo está sofrendo, porque ele está sofrendo uma compressão, porque ele está sofrendo uma torção, então eu fico sentado com a coluna torcida no sofá, eu estou fazendo uma torção em vértebras, em músculos, em ligamentos, estou forçando a cápsula articular, eu estou impedindo a livre circulação, tanto da circulação do tecido conjuntivo, quanto da circulação linfática e sanguínea. Então, o que está acontecendo? Eu estou gerando estresse. E esse estresse, consequentemente, vai trazer dor. E, normalmente, quando a pessoa tem dor, o que ela faz? Qual que é a mágica quando ela tem dor? Toma um remédio ou ela fica deitada, né? Ela vai repousar mais. Então, ela sim toma o remédio por conta própria, normalmente, vai tomar um analgésico, um relaxante, e ela ainda vai reforçar... A ficar sem movimento. Né? Sem movimento. Então, eu entro num ciclo vicioso no qual eu estou perdendo massa muscular, estou perdendo capacidades porque eu não me movimento, eu passo a ter dor e começo a ter medo do movimento porque eu sinto dor quando eu me movimento. Ele começa a parar de se movimentar. Exatamente. E só vai aumentando a dor. Né? E vou aumentando a perda dessas capacidades. E ao aumentar a perda das capacidades, eu vou entrando num ciclo vicioso de dor, que eu vou ter uma dor reforçada, e daí eu passo a repousar cada vez mais e vou buscando posturas que me confortem, que me deixem... eu não sinto dor, então eu vou ficar aqui. Até o momento que aquela posição me causa, daí eu vou mudar a postura. E as pessoas nos procuram, normalmente, imaginando que a dor que ela tem é uma dor da velhice. Não, é porque eu envelheci, agora eu não senti essa dor um ano atrás, como é que eu estou sentindo agora? Porque eu fiquei velho. Eu não senti essa dor, eu fazia tudo na minha casa e de repente eu estou tendo essa dor. O que a pessoa não entende, o que nós não entendemos é que para qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente precisa ter uma reserva. Imagine, é como se você saísse viajar com o teu carro já com o tanque quase vazio. Então as pessoas começam a fazer atividades que normalmente são atividades. Assim, né, citando um exemplo, eu vou limpar a casa. Eu comecei a limpar e comecei a tirar o pó, comecei a colocar as cadeiras em cima da mesa e comecei a limpar e de repente resolvi que ia limpar o pé da mesa e quando eu levantei, minhas costas explodiram. E daí essa dor foi terrível. Mas eu não estava me movimentando fazendo aquilo, quer dizer que eu não posso mais fazer isso? Quer me proibir de fazer o que eu quero? Não. É exatamente o contrário. Para você continuar fazendo tudo o que você quer,
Para você não sentir tantas dores. E quando a gente fala de dores, é muito comum, né? A gente pensar na dor como um ente, né? Que ele aparece, ela surge e a gente vai ter um milagre que vai curar. Uma dor crônica, ela vai exigir um tratamento crônico. Uhum. Uma dor aguda, normalmente, um tratamento agudo. Mas eu tenho que entender que, normalmente, tanto a dor crônica quanto a dor aguda, ela tem um fator desencadeante que tem que ser entendido pelas pessoas. O nosso corpo é cheio de nociceptores, que são terminais sensitivos da dor. E na medida que esses terminais sensitivos da dor são estimulados, eu vou ter a dor. E como que eles são estimulados? Para as pessoas que têm dores articulares, são os terminais sensitivos das dores que sofrem, né? Que eu tô com uma dor no joelho que ela meu Deus, eu não consigo mexer. E não consigo mexer quando eu ando, quando eu piso, quando eu dobro a perna, quando eu desço a escada, quando eu entro no carro. É uma dor que mas o que está acontecendo naquela estrutura articular para ter tanta dor? A maior parte das vezes, essa dor está associada à sarcopenia. Uhum. A maior parte das vezes, essa dor está associada à osteoporose. A maior parte das vezes, essa dor está associada à dinapenia. Então, essa tríade de sarcopenia, que é a perda da força. Por que sarco? Porque eu estou perdendo sarcômeros, que é a menor unidade contrátil do músculo microscópica. Eu estou perdendo aqueles sarcômeros. Tá. O músculo, ele estica e encolhe a partir dos seus sarcômeros. E quando eu vou perdendo esses sarcômeros, que são formados pelas miofibrilas que a gente falou lá atrás, quando eu vou perdendo, o que acontece? Eu vou ficando cada vez mais fraco. E o que acontece? Eu vou substituindo normalmente o tecido muscular por tecido adiposo e por tecido fibroso. Então o músculo não tem mais aquela capacidade de contrato e geração de força. Então eu tenho a sarcopenia, que vai causar dinapenia, que é a perda da força. E a dinapenia e a sarcopenia vão ocasionar também a osteoporose. Ah, mas é um distúrbio ósseo. Sim, só que na medida que eu sou sedentário, a gente sabe que o osso precisa ter um estresse sobre o seu eixo. O que é um estresse? É forçar o eixo longitudinal do osso para que o osso seja renovado. É por isso que os astronautas voltam das estações espaciais, de viagem, com perda muscular. Né? Porque não existe a ação da gravidade, não existe uma pressão sobre o osso e o osso vai ficando poroso. Uhum. Então, aquele osso, como dizia minha avó, pururuca, o osso, né, que quebra numa fratura, seja numa queda, ou ele quebra quando a pessoa fica em pé, porque o osso está tão poroso que ela fica em pé e o próprio peso dela fratura o osso, ou num apoio, quando vai levantar de uma cadeira, faz uma fratura. Por quê? Porque esse osso não recebe o estresse. Além disso, claro, existem outros fatores que são nutricionais, que estão associados, né, ao cálcio, associados à vitamina, à exposição solar. Mas a profilaxia óssea também é feita pelo movimento e, sobretudo, pelo movimento, porque eu tenho que ter esse estímulo sobre o osso para que esse osso se torne mais forte. Uhum. Então, claro, mas tem que abordar que existe toda uma condição da mulher, existe toda uma condição do homem, das diferentes raças, que existe a condição de ter feito grande reserva de massa óssea na adolescência, sobretudo para as mulheres. Sim, existe. Mas é muito importante, veja, até tudo isso está associado a quê? A você ter se movimentado desde a tua infância, na tua juventude, adolescência, juventude, na idade adulta, para manter essa massa óssea adequada para a medida que você envelhece, você ter essa reserva, porque senão o risco da fratura vai ser maior. E daí, nesse aspecto, a gente chega exatamente no que a gente pode fazer pelas pessoas. Como que a gente pensa do ponto de vista profilático no tratamento dessas dores? Interessante. Eu acho legal você falar de tudo isso, né? É interessante as pessoas prestarem atenção, né, nesse mecanismo da dor, né? Essa jornada das pessoas pela dor é muito comum e é uma jornada comum a todos, né? Normalmente esse mecanismo é o mesmo, né? O contínuo do envelhecimento, ele tem uma característica comum que, na medida que as pessoas envelhecem, elas reduzem drasticamente o seu grau de movimento.
Então, na medida que nós envelhecemos, nós nos colocamos menos em atividade. E isso é uma realidade na medida que a gente avalia as pessoas aqui na clínica, quando a gente começa a confrontar o dia a dia delas, né, o que elas fazem no dia a dia, muitas nem percebem quanto tempo passam em atividades sedentárias, atividades, né, sentadas, porque se a gente for olhar o cotidiano daquelas pessoas, sobretudo na medida que elas se aposentam, na medida que elas deixam, né, de ter uma atividade formal, a maior parte da atividade delas é sedentária. E mesmo para aquelas pessoas que trabalham, que estão, né, vamos pensar, aquelas pessoas que passaram dos 35, dos 40, dos 45, quando tem uma atividade que é muito voltada para atividades laborais, em escritórios, atividades nas quais você passa muito tempo sentado, você ali já começa a plantar, né? O que no futuro você vai colher como distúrbios articulares. A gente não pensa na nossa postura, a gente não pensa na ergonomia, a gente não pensa nos cuidados que a gente tem que ter até a gente começar a ter dor. E muitas vezes, mesmo depois de passar, né, um tempo tendo dor, a gente também não quer fazer mudanças. Então, hoje, a gente tem, falando daquele mecanismo que a gente falou do que é o estresse, que o corpo sofre, as articulações sofrem, os músculos sofrem, a gente pode dar exemplos simples. Então, quando você tem a TV no quarto, que você assiste TV no quarto, que a TV está lá nos seus pés e que você está com a sua cabeça, né, elevada, ou que você assiste com travesseiro, sentado sobre a sua lombar, com as pernas cruzadas. Quando você assiste a televisão na sala, nesses sofás que praticamente são camas, que daí as pessoas se deitam de lado. Essas posturas de, mas eu fico só meia hora. Ok, vamos brincar que seja só meia hora, mas nenhum filme dura meia hora, nenhuma novela dura meia hora, e normalmente ninguém fica só meia hora. Normalmente, vamos brincar que fosse só meia hora. Se for meia hora por dia, 7 dias por semana, você já faz a conta de quanto tempo é isso. E a pessoa, eventualmente, não faz nem 5 minutos de alongamento por dia. Então, o estresse que ela está expondo àquela articulação da cervical, aquela articulação lombar, aquilo vai ser somado, é um estresse que é somado, que ao longo de um período, ele vai causar desgastes e desvios. Por quê? Porque você está constantemente alterando tanto a forma do teu sistema conjuntivo, que hoje a gente sabe que é fundamental para a manutenção da postura, né, do teu tecido, do teu tecido conjuntivo que vai revestir os teus músculos, os teus ossos e todos os teus órgãos. Também vai alterar a capacidade de contração da tua musculatura, e também você vai alterar a própria forma ou a própria compressão que os teus ossos estão fazendo sobre aquela articulação, causando um processo degenerativo. Então, se você imaginar as dores lombares, elas estão associadas quase que 100% a posturas da forma como nós sentamos, da forma como nós trabalhamos. Então, as lombalgias são muito comuns, elas né, são causas, né, muito grandes de absenteísmo no trabalho, são causas de dores que incapacitam o trabalhador. As diversas profissões têm isso, tanto do dentista ao mecânico. A gente encontra aqui pacientes que passam por esse tipo de processo. Do médico cirurgião que a gente atende aqui, até pessoas que trabalham sentados em computador e que chegaram aqui com queixas lombares. Quando você vai fazer análise ergonômica, são pessoas que passaram, né, por N processos degenerativos por conta da postura que elas têm. Então, olhar essa ergonomia ao longo do tempo, cuidar da profilaxia da postura, da profilaxia da forma como nós nos sentamos, como nós deitamos, como nós realizamos as nossas atividades, é fundamental, porque elas vão ser a maior causadora e geradora de estresse articular. Somado a isso, na medida que eu exerço minha profissão, eu vou perdendo força, vou perdendo mobilidade, vou alterando o peso, vou ganhando peso. O peso, ele é um estresse enorme sobre a sua articulação. Eu ia perguntar sobre isso. A obesidade deve influenciar muito E a gente não está falando nem de obesidade. Sobrepeso, não né? precisa nem ser obeso.
o peso a mais com músculo a menos, que é isso que as pessoas também não entendem. Mas eu nem estou gordo, não tenho um barrigão. Não é isso. O problema é que você, naturalmente, na medida que envelhece, ganha peso, e peso em tecido adiposo, e perde em tecido muscular. Então você tem uma carga maior, com menos força para carregar essa carga. E a gente explica que a cada passo que eu dou, sobre as minhas articulações, são 3 vezes a minha massa corporal. Então imagine, se eu peso 70 quilos, a cada passo é 3 vezes 7. Então, quanto a minha articulação está suportando a cada passo? Se eu estou mais fraco, obviamente, na medida que eu envelheço, que eu perco massa muscular, eu vou ter maior dificuldade em caminhar. Por quê? Porque eu vou ter que usar cada vez mais os músculos que eu tenho disponíveis para fazer com menos força. Então, eu vou ter mais fadiga. Na medida em que eu me condiciono, eu melhoro a minha capacidade de deambular, melhoro o meu equilíbrio, melhoro o meu controle postural, gero menos estresse sobre as articulações. Então hoje é praticamente um consenso que redução de peso e melhora da sua condição muscular, que vai ajudar também na sua condição de melhora de mobilidade, porque obviamente para eu melhorar a minha mobilidade articular, para que a articulação não esteja frouxa, solta, com tendência a desequilibrar-se por qualquer instabilidade postural que eu tenha, causada pelo chão irregular ou causada mesmo por uma marcha irregular, quanto melhor for minha massa muscular, melhor estabilidade eu vou ter e menos estresse nessas articulações por torção, por compressão, por tração, eu vou ter. Então, quando a gente olha esse trajeto, quando a gente olha essa questão da dor, sobretudo as dores que são osteomioarticulares, que dores? Então, dores nos ossos, dores nos músculos, dores nas articulações, o remédio principal é o movimento. E o movimento que gere um aumento da massa muscular. Os programas que a gente tem na clínica normalmente estão voltados para isso. E muito do que a gente faz também é convencer as pessoas da importância de ganhar massa muscular. Da importância, por exemplo, que para eu ganhar massa muscular, isso é importante, né, as pessoas saberem, eu tenho algumas variáveis que vão me ajudar a ganhar massa muscular. Eventualmente, para eu ganhar massa muscular, eu tenho que colocar naqueles movimentos algum grau de sobrecarga. E as pesquisas indicam que o exercício de resistência, ou exercício resistido, que leva ou usando peso, ou usando o peso da pessoa, eles são exercícios seguros, tanto do ponto de vista cardiovascular, quanto do ponto de vista muscular, e são exercícios que são fundamentais para eu manter esta saúde. Esta saúde óssea, muscular e articular que proporciona, sim, a redução de dores. Semana passada, saiu um artigo de uma universidade australiana mostrando, né, uma pesquisa com dores lombares. E pacientes que só poderiam fazer parte dessa pesquisa, pessoas que tinham recorrência em dor lombar. E o que foi constatado? Que para aquelas pessoas que repousavam pós-dor lombar, a recidiva da dor pós-tratamento com medicamento e repouso era muito maior do que aquelas pessoas que caminhavam, mesmo pequenas distâncias. E, obviamente, eu tenho que compreender os mecanismos que causam a dor lombar para eu entender por que é tão importante eu caminhar. E né, no nosso cotidiano, a gente sempre trabalha tanto com a reeducação da marcha, quanto com a reeducação postural dinâmica, que é para a pessoa começar a ter consciência sobre o seu corpo, sobre a sua postura e sobre a sua qualidade de marcha. A marcha se altera muito ao longo do envelhecimento. E é muito importante que a gente compreenda que essas alterações de marcha, sejam elas por conta da diminuição da força, da mobilidade, elas também vão ser causadoras de dor por conta daquilo que a gente falou, do impacto do nosso peso sobre as articulações.
Pessoal, mais uma vez, o tema é extenso, né? Como sempre. A gente sempre tem muito assunto. Eu fico com uma pauta gigante aqui para a gente continuar falando, mas nunca dá tempo porque a gente quer tentar fazer um podcast mais reduzido para as pessoas assistirem mais, né? Mas eu acho que a gente pode fazer um resumo do que a gente falou. Acho que mais importante, acho que fica é realmente o movimento como ferramenta de controle e de prevenção, né? Eu acho que as pessoas tomarem consciência, né, que o movimento é fundamental em todas as fases da vida, que ele vai ajudar para aquelas que começaram mais cedo a reduzirem a probabilidade de terem dores na medida que envelhecem, e mesmo para aquelas que já se encontram na velhice e têm dor, ele é uma terapia. O não movimento, o repouso, o sedentarismo, na verdade, é um causador, é um gatilho da dor. Não só da dor, e não só da dor osteomiarticular, ele é um gatilho para uma série de outras doenças que a gente não abordou aqui, porque não cabia, mas ele é um gatilho para uma série de doenças crônicas não transmissíveis. Mas além disso, é muito importante pensar no movimento como uma reserva em saúde. Então, quando você se movimenta, quando você faz exercícios, você provavelmente, além de se sentir bem emocionalmente, você vai se sentir bem fisicamente. Sobretudo se você estiver bem orientado, se você estiver envolvido num programa de exercícios que respeite a sua individualidade, que respeite as suas necessidades. O que nós fazemos aqui na clínica é isso, nós tentamos procurar o máximo possível atender as demandas que a pessoa traz. Então, eu costumo dizer, né, que um dos princípios do treinamento, um dos princípios do treinamento que regem o treinamento esportivo, que é a individualidade, fala sobre isso, que você tem que compreender aquela pessoa que você vai tratar para que você possa atender a demanda dela e buscar, a partir exatamente desse conhecimento, ajudá-la da melhor forma possível. Legal. É muito importante que as pessoas divulguem isso que a gente está falando, exatamente porque muitas pessoas sentem dor e vão aí se retrair. E a dor na velhice, a retração, vai fazer com que a pessoa se isole, vai fazer com que outras comorbidades relacionadas à velhice aconteçam. E é muito importante a gente pensar que o movimento de fato é profilático, que o movimento traz saúde para a pessoa idosa. Boa, gostei. Acho que fica a dica, pessoal. Se movimentem, né? E a gente vai encerrando por aqui. Antes de encerrar, peço que vocês ajudem a divulgar esse conteúdo, comentem, deixem um comentário, deixem um like no vídeo, compartilhem para a gente conseguir que o YouTube distribua a gente para mais pessoas. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Tchau, pessoal.